Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de termodinâmica do Senjo, capítulo 3, exercício número 39. Vamos ao enunciado. 10 kg de R134A ocupam 1,595 metro cúbico de arranjo pistão cilindro a uma temperatura de menos 26,4 graus Celsius. O recipiente é aquecido até a temperatura de 100 graus Celsius. Determine o volume final do R134A. Bom, então aqui está o esquema, né? Pistão cilindro, pistão está aqui, certo? E eu tenho uma determinada condição inicial, que eu vou chamar de estado 1. No estado 1, foi fornecido uma temperatura T1 de menos 26,4 graus Celsius. Eu preciso definir o estado e preciso de uma outra propriedade. Eu vou calcular o volume específico, porque foi dado a massa e foi dado o volume. Volume específico vai ser volume V1 dividido pela massa M1. O volume V1, 1,595 metro cúbico, dividido pela massa de 10 kg. Volume específico 1 é de 0,1595 metro cúbico por quilo. Agora, com T1 e V1, volume específico, tá? O estado está definido, tá? Com essas duas propriedades. Então, o que a gente tem? Vamos entrar na tabela, tá? Que tabela? Aqui a temperatura é quebrada, então não adianta entrar na tabela 11, que é em ordem de temperatura, senão eu vou ter que fazer a interpolação. Como é um valor quebrado, eu vou lá na tabela 12 e verificar se tem esse valor quebrado lá na coluna de temperatura. Quando eu entro na tabela A12, eu procuro aí, olha aí tá a tabela para vocês, eu vejo lá que tem o valor de menos 26,37, que arredondando, menos 26,4. Então, nessa temperatura, eu vou ler o volume específico do líquido, que é 0,0007259 em metro cúbico por quilo, e vou ler aí também o volume específico do vapor, que é 0,19254 em metro cúbico por quilo. O que acontece? O volume específico 1, ele está entre os dois, ou seja, o volume específico do líquido é menor que o volume específico 1, que é menor que o volume específico do vapor. Portanto, é líquido mais vapor saturado. É uma mistura. Só que não me interessa saber, não quero calcular o título, tá? Se eu quisesse calcular o título, eu tenho aqui o volume específico 1, esses dois eu calculo o título, que é a quantidade de vapor. O interessante aqui é saber qual é a pressão. Ou seja, a pressão 1 vai ser igual à pressão de saturação. Vocês podem ver aí na tabela, que é de 100 kPa, tá? Bom, por que eu preciso saber essa pressão? Porque para descobrir o volume final, que eu vou considerar aí como sendo um estado 2, tá? No estado 2, ou seja, após aquecimento, entrada de calor, a gente tem aí que a temperatura 2, ele diz aí que é de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Só que eu preciso de outra propriedade para definir o estado, tá? Para calcular o volume, eu vou saber que a massa em 2, no estado 2, não saiu massa daqui de dentro. Então a massa permanece constante, é 10 kg. Mas a massa não é a propriedade que define o estado. Então o que eu sei? Aqui, ó, eu tenho um pistão, tá? E só ele que causa pressão dentro aqui, tá? Ele que causa pressão dentro do fluido R134A. Que pressão que é? Provavelmente a pressão do peso dele, tá? Se tivesse o peso, isso está causando pressão, força sobre a área, e além da pressão
aqui de fora, que é a pressão atmosférica. Então a pressão ela é constante. Então a pressão é constante, tá? Não tem nada sendo aumentado ou diminuído. Então, conforme entra o calor, o volume provavelmente aí se expanda, tá? O R134A aumente. Ou se entrar calor diminuir, ou fosse retirar calor e diminuir, tá? Diminuísse, a pressão continuaria constante. Isso daqui permanece a mesma pressão. Então eu tenho que P2 é igual a P1, que é 100 kPa. Na pressão de 100 kPa, a gente viu lá, né, que a temperatura é de menos 26,4. Então, na temperatura de 100 é muito maior que a temperatura de saturação, tá? Então, a gente pode ir lá, ó, T2 é maior que a temperatura de saturação, que seria menos 26,4 a 100 kPa. Portanto, vapor superaquecido. Se é vapor superaquecido, a gente vai para a tabela aí A13. Na tabela 13 a gente entra com a pressão de 100 kPa, só que não está em kPa, né? A tabela está em mega, então a gente divide por 1000, fica 0,1 MPa. Entra com a temperatura de 100 graus Celsius. Como está aí na tabela para vocês, a gente lê o volume específico 2. O volume específico 2 vai ser dado pelo valor de 0,30138 em metro cúbico por quilo. Então, tendo volume específico 2, a gente calcula o volume. Por quê? O volume específico 2 é o volume 2 sobre a massa 2. Então, volume 2 é volume específico 2 vezes M2. Então, volume 2 vai ser volume específico 0,30138 metro cúbico por quilo, vezes a massa de 10 kg. Quilo corta com quilo, o volume 2 é de 3,0138 metro cúbico. Esse é o volume. Uma curiosidade, não pede aí, mas vou fazer aqui a representação para vocês de como que está variando pressão em relação ao volume específico. O gráfico se comporta dessa maneira. A gente tem aí o estado 1, tá? Que está aqui, a gente viu que é líquido mais vapor saturado. Líquido mais vapor saturado é uma condição aqui dentro, tá? Então aqui, ó, volume específico 1 a uma pressão 1, tá? E a temperatura, a isoterma da temperatura, estaria aqui, ó. Tá? Essa temperatura seria de menos 26,4 graus Celsius. É a isoterma, tá? Aí aqui, então, é o estado 1. Depois, no estado 2, ele vai para vapor superaquecido, na mesma pressão, ó. Então, a pressão permanece constante. Eu vou para um estado 2 aqui, ó, tá? Que tem uma pressão 2, que é igual a P1. Tem um volume específico 2, tá? Aí, e uma temperatura maior, né? Vou colocar aqui. Não sei se passa aqui o ponto, não lembro, mas uma isoterma maior, 100 graus Celsius. E assim seria a condição aí desse estado, do estado 1, passando para o estado 2. Há um volume específico 1, indo para um volume específico 2, que um volume vai ser maior, vai expandir conforme o calor entra. Bom, espero que tenha gostado aí da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu irei responder você. Caso você tenha interesse, eu tenho aí disponível para compra o exercício 41. O link encontra-se na descrição do vídeo. Se você puder adquirir o vídeo, irá ajudar demais o canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.